É isso aí, estamos de volta com mais um Pode Crer. E para você que curte a nossa programação, você sabe que quando a gente entra no ar, nós temos pessoas interessantes, pessoas que fazem a diferença dentro da nossa comunidade, pessoas que têm alguma coisa a acrescentar no seu dia a dia, no seu negócio e com certeza vão te motivar. E hoje me sentindo literalmente um clássico, porque eu estou recebendo uma pessoa que é filho de um casal de amigos que, por incrível que pareça, eu ia para a escola junto ali, aquela turma gostosa, aquela molecadinha, indo para a escola, e hoje aqui tendo a honra, o prazer de receber Conrado Marcelino, certo? Filho de um casal de amigo muito querido aí. E hoje, Conrado, realmente me sentindo um clássico, né? Você consegue perceber que você está ficando velho quando os filhos dos amigos já estão aí, uns homens barbados que nem você. Prazer estar te recebendo aqui com a gente. Marquinho, o prazer é todo meu querido. Obrigado pelo convite desde já, né? Para a gente poder ter esse bate-papo. E é isso que você falou, é muito bacana, né? São legados, né? Que os nossos pais deixam e nós temos que dar continuidade, né? E hoje eu falo, eu me sinto lisonjeado até por ser um comerciante conhecido na cidade. Exato. Bom, para você que tem uma referência aí, Conrado é filho da Dirce e também do Clóvis, né, um grande amigo aí que nos deixou, infelizmente, aí vítima dessa pandemia maluca aí, seja lá a teoria da conspiração ou o que for, mas foi uma grande perda. Até então era, além da TC Arte, certo, também secretário de Obras de Assis, que fez um excelente trabalho, né? Primeiro dia da administração, uma chuva louca, roda a ponte lá. Rapaz, eu lembro disso daí, a gente estava dia 1º na posse, dia 2 veio a chuva, já começou com um desafio, tudo. Falei, mas você aguenta o rojão, né? Porque só de Assis Pave foram 20 e tantos anos, né? Exatamente. Então... E um casal de fé, né, Conrado? Marquinhos, sim, graças a Deus, sempre muito ativo. Eu falo, papai e mamãe são exemplos para mim, né? Para mim, para minha irmã, para Flávia, né? Somos nós dois. E sempre ativos, desde catequese, ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, acampamentos, grupos de oração, tudo isso e, né, de uma forma extremamente caridosa, né, que ensinou muita coisa pra gente. Bom, e hoje tem uma referência que é você e a Flávia também. Flávia é médica, né? A Flávia tá no 5º ano de medicina, já, a Flavinha agora, esse ano faz 23 anos, ano que vem ela já se forma médica. Aí, doutora Flávia, maravilha. Graças a Deus, um orgulho, com 24 anos formada. Obrigado, viu, tá junto com a gente aí, obrigado por confiar no nosso trabalho também, mas nós queremos saber quem é o Conrado. Bom, Marquinho, o Conrado Marcelino, né, nesse ano vai completar 35 anos de idade. É um menino nascido na cidade de Assis, com muito orgulho. E um menino que tem, digamos que assim, né, um homem já de 35 anos, que tem um orgulho muito grande de ser comerciante e empresário nessa cidade, né? Nós estamos na TC Arte, esse ano nós vamos completar 19 anos de loja. Ano passado nós ficamos maior de idade. Eu tenho 19 anos de TC Arte e tive a honra, né, desde pequeno, de poder acompanhar meu pai trabalhando. Ainda na época da Cispav, eu gostava de viajar muito com ele, até mesmo negócios fora. Eu tinha 10 anos de idade. E a partir dos 11 anos, né, no ano de 1999, eu comecei a trabalhar com ele na fazenda que nós tínhamos na Bahia. Então, era muito bacana, né? Eu vivia praticamente 4 meses do ano lá, trabalhando mesmo. Época de plantio eu ajudava, né? Aquilo lá naquela época, né? A gente está falando no interior da Bahia, então dirigia caminhonete levando carreta para pesagem, para silo, essas coisas, tudo. Eu sempre gostei disso. Então, o período aí de novembro, dezembro, janeiro e julho, eu ficava na fazenda. E os outros períodos, eu estava aqui em Assis para poder estudar, porque era um menino de 11 anos de idade, 12 anos de idade, né? Isso foi até o ano de 2002. Aí o papai resolveu ver o que não era mesmo a questão de fazenda, lavoura que nós tínhamos. E quando foi em 2004, ele junto com o Juraci, que é contador nosso, um grande amigo, tudo, hoje também um grande empresário, um parceiraço, um irmão praticamente, né? Eu tenho ele como um tio, digamos assim. Resolveram montar a TC Arte no dia 23 de julho de 2004. E eu,
naquela época, estava no terceiro colegial, morava em Campinas, tudo. O objetivo era de cursar engenharia, cursar arquitetura, Entendi. Tudo. Sempre gostei dessa questão em si, né? Cheguei até a prestar vestibular fora, passei em faculdade federal, faculdade estadual, e nisso eles abriram a TCArt, que ficou por 16 anos aqui na Avenida Marechal Deodoro, Perfeito. Próximo ao Mercadão. TCArt, quando foi montada, na verdade, ela era uma loja totalmente voltada para tapeçaria, reformas de estofados, né? Aí, se eu não me engano, vocês, né, trabalharam muitos anos com isso, né? Tinha tapeçaria, tudo, isso, né? Então, e nós, né, quando começamos a TCArt, era tecido de decoração, tecido para cortina, espuma, todo esse tipo de coisa que o tapeceiro usa para reforma de sofá. Quando foi, né, e nisso eu já, desde o primeiro dia, eu entrei dentro da loja e mantive dentro da loja, né? Eu sempre tive um tino comercial muito grande, minha mãe teve loja também quando mais nova, na década de 90, tudo, e eu ficava ali sentado no banquinho pequenininho, olhando ela, vendo tudo. Eu acho que é uma coisa que tá no sangue, né? O pessoal até brinca assim, fala, não, você tem certeza que você não é turco? Eu falo, não, turco não, libanês. Libanês. Não é turco não, nós é libanês. Então, e é uma questão que eu sempre gostei. Quando foi no ano de 2005, é muito interessante isso, né? Nossa família, né? Nós enveredamos, a TCArt continuou, mas nós enveredamos para o ramo de calçado feminino. Ah, bacana. Naquela época, aquela marca conhecida como Rafaela Coach era muito forte, né? Aqui em Assis nós tínhamos a Dulce Calçados. Era uma loja, digamos, de todo um contexto familiar, onde meus tios, meus primos, cada um tinha uma loja, e o estado de São Paulo era muito bacana que nós dividimos ele por regiões, por famílias, né? E no caso nós, né, eu, papai e minha família, né, nós ficamos com a região da Baixada Santista, e um tempo depois nós adquirimos algumas lojas da minha tia, que era na região do Vale do Paraíba. Então, assim, no ano de 2005, no dia 3 de dezembro de 2005, num sábado, eu com 17 anos, não havia completado 18, junto com o papai, inaugurei uma loja na cidade de Santos, né? E eu falo, foi algo assim onde eu fiquei lá por 2 meses, né? Tocando obra, conduzindo, com pedreiro, com tudo, um moleque de 17 anos, né? E o papai ficava viajando porque indo atrás de comprar mercadoria para a abertura da loja, ter que cuidar da loja de Assis também. E aí nós mantivemos 2006 lá. Quando foi o ano de 2007? Nessa época eu morava lá, vinha para Assis a cada 15 dias, um mês por aí, e cuidava também da loja de Assis, mas não era meu foco. 2007 nós adquirimos 2 lojas, uma loja em São José dos Campos e um pouco mais para frente uma segunda loja que era da minha tia, irmã do meu pai, né, que é a tia Rosânia. E aí nós ficamos até 2008 com essas lojas, né, quando foi... A família nossa tinha loja espalhada no estado todo. Eu não sei dizer ao certo, Marquinho, mas com certeza eram mais de 50, 60 lojas espalhadas, né? Então era uma marca, um grupo muito forte. Em 2008 nós tivemos uma entrada grande do mercado chinês, né? Isso influenciou muito na questão do couro, do produto nacional, tudo. Entendi. E nós acabamos fechando as lojas todas, né? E cada um da família foi migrando para um lado, tudo. E nós voltamos para a TCArt no ano de 2008. Eu acabei voltando para Assis. Então, nesse período, né, eu morei em Santos, São Vicente, São José dos Campos. Eu ficava nessa rota ali por 3, 4 anos. Em 2008 nós voltamos, e aí eu com 20 anos de idade assumi junto com o meu pai, né? Nós havíamos comprado recentemente a parte do Juraci, que era nosso sócio, e começamos a entrar. E ali, né, eu falo assim, o papai ele sempre me deu carta branca para poder... Então, nada mais do que o dia a dia para você aprender. Com certeza. Né? Não tem faculdade, não tem diploma, ali que é uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Né? Então, isso acaba sendo muito interessante. Aí ele deixava, né? Eu falava, pai, tô pensando o seguinte, cara, eu acho que eu vou colocar tapete
Não, se você acha, então é aquela coisa assim, deixava. Entendi. Se deu certo, bacana. Se deu errado, aprendeu. Ótimo, aprendeu. Exatamente. Entendeu? Então isso vai criando, né? Vai formando o homem empresário e tudo. Isso é muito bacana. E ali em 2008 nós começamos, na verdade, essa transformação da TC Art, né? Começamos também nós fazermos reformas de sofá, então por muito tempo nós tínhamos uma caminhonete, uma S10 roxinha de cabine estendida, que até um dia uma história engraçada, papai lá dentro, caminhonete, nós estamos falando de uma caminhonete de 15 anos quase, né, que já tinha na época de uso. Um belo de um dia ele subiu no vidro, deu um curto-circuito, começou a pegar fogo com ele dentro, aquela coisa assim, aquele perrengue que na hora se assusta, né? E quanto sofá eu carreguei nas costas, junto com ele, com os colaboradores nossos, reformando, fazendo tudo, e foi algo muito bacana. E nisso nós começamos a migrar, né? Não só ficar na parte de tecido, de tapeçaria e cortina, começamos a entrar na parte de tapetes, aí aos poucos fomos entrando na parte de cama, fomos entrando na parte de banho, e fomos começando a ver que nós tínhamos um outro nicho de mercado. Estudando o mercado. Estudando o mercado, sentindo, né, em cima daquilo que nós tínhamos e o que poderia encaixar ou não, dependendo do que for o investimento que nós tínhamos que fazer. Para uma coleção nova de tecido, nós conseguíamos fazer 20% daquele investimento numa linha total nova de cama. Perfeito. E que iria ter uma diversidade muito maior. Então isso foi muito bacana. E aí nós fomos migrando com isso tudo. Nesse período, nós começamos a trabalhar com o nosso crediário próprio, na TC Art, que é o nosso carro-chefe forte, né? Nós estamos falando de uma cidade de 100 mil, 110 mil habitantes, que é Assis, né? E é muito tradicional na nossa cidade. Então, assim, é algo que hoje nós continuamos muito firme com o nosso crediário. Por quê? Porque hoje, através disso, a gente consegue proporcionar para que vários clientes, independente de classe social, possam estar adquirindo os produtos que nós vendemos, comercializamos hoje dentro da loja. Nada melhor que o cliente dentro da loja, né? Sim, periodicamente. Sim, é uma questão, além do mais, para ele poder vir, né? Não é aquela coisa automatizada, robotizada da internet, porque hoje a gente pode comprar tudo, né, com o celular na mão. Exato. Né? Desde uma pedrinha como um carro, qualquer coisa assim. E só que a questão é o tino, é o conversar, é a energia, principalmente pós, né, essa pandemia que eu acho que veio até mesmo para a gente aprender muita coisa na vida. Exato. E aí o bacana foi assim, isso foi migrando, né, e nós, né, como católicos, cristãos, tudo, eu falo, Deus é perfeito em tudo. Quando foi no ano de 2016, final de 2015, tivemos as eleições, e o papai recebeu o convite. Foi engraçado, Marquinho, porque assim, na época das eleições, 3 candidatos, antes das eleições, foram conversar com ele, já pensando em mencionar ele, se viessem a ganhar a eleição, que ele fosse secretário de obras. E ele, não, era uma coisa assim, que já tinha passado esse tino em si da política, né, que ele teve um envolvimento muito forte, mesmo não sendo, né, assim, mas na época da Cispav, né, você lembra a década de 90, por aí, que a empresa foi muito grande. E aí, não, aí o prefeito, o Zé, acabou ganhando, né, e veio conversar com ele, fez um convite, a princípio ele falou não, e aí depois falou, não, pensa, veja, tudo. Aí ele foi, a gente sempre conversava todo mundo junto, e aí foi muito bacana que, da mesma forma que ele fazia comigo, eu também fiz com ele, isso foi muito legal, né, porque ele veio e falou, filho, e aí, tá, não sei o quê, né, nós temos, né, porque esse período nós estamos falando de 2015, quando foi em 2008 a gente foi remodelando a TC Art, em 2012 nós montamos o grupo Conramar, que é o grupo Conrado Marcelino, que é uma outra empresa que nós temos também na questão de construção de casas, imóveis, locação, loteamento, tudo, mas nada exuberante, algo mesmo para poder facilitar e nós conseguirmos administrar, né, esses outros negócios de uma forma separada. E aí, nesse período eu comecei faculdade de arquitetura aqui em Assis, e eu fiz por 3 anos e deu um belo de um dia assim, eu falei, cara, eu não quero mais.
Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar na Faltava loja. mais um para acabar. Faltava mais um para acabar, tudo. Eu fui da primeira turma da Unip, os 3 anos que eu fiquei, os 3 anos eu fui representante de sala. Então era uma coisa assim, tinha uma ligação muito bacana com o coordenador, com todo mundo, era algo que eu gostava. Mas um belo de um dia eu pensei assim, eu falei, bom, eu não preciso disso para poder fazer o que eu faço. Entendi. Isso vai me complementar, tudo eu sei, só que ou eu iria focar totalmente naquilo ou não. Então, se for para fazer meia boca, não faça. Né? Ou quente ou frio, né? Então, aí... E fui conversar com ele. E a minha preocupação na época era o quê? Era a questão financeira, tudo que nós havíamos, né, investido. Aí falei com ele tudo, né? Porque eu sabia que a minha mãe ia ficar brava, como, não, você tem que fazer, professora, tá professora, você sabe, né? Aí eu falei, ela falou, filho, o que você acha? Era muito bacana que ele era muito parecido com o vovô, né? Com o meu vô Nelson. E assim, eles, né, já... O que hoje a gente fala coaching, eles já eram na época, já devolviam com perguntas. O que você acha? Eu falei, pai, assim, assim, assim. Você acha? Tranquilo, eu te apoio. Fica sossegado. Entendeu? Então, assim, é algo que... E quando ele recebeu o convite que nós fomos conversar no escritório aqui, ele foi e falou tudo, eu falei para ele, falei, olha, da mesma forma que você falou para mim aquele dia, amor, o que você quiser, eu te apoio. Quer ir? Vai. Não gostou? Fala, cara, não quero, sai. Você não é obrigado. Gostou? Foi. Quer continuar? Maravilha, não tem problema. O que você... Entendeu? Eu só não quero que você se estresse, nada disso, tudo já era. Papai faleceu com 60 anos em 2020, ele estava com 57 anos. Entendi. Né? Então eu falei, você já está chegando num ponto que vai estar na hora de curtir a vida. Deixa que agora eu trabalho, tudo, né? A Flávia, na época... Acho que foi o ano que ela entrou na faculdade, se eu não. Ela entrou em 2017, se eu não me engano. Então, assim, ele acabou aceitando, né? E eu acabei assumindo já 100% da gestão da TC Art e praticamente da Conramar também. Mas claro que eu tinha o meu porto seguro por trás, que era meu pai. Com certeza. Entendeu? Então, qualquer coisa que a gente ia fazer, que ia executar, tudo, eu tinha ele que... Né, e nós nunca tomávamos qualquer atitude, tínhamos qualquer coisa sem conversar um com o outro, tudo, conversar entre família, tudo. Então isso foi muito bacana. Quando foi no ano de 2019, a loja já estava praticamente focada na parte de cama, mesa, banho, cortina, tapete, decoração no modo geral. E aí houve o convite de um cara hoje que é um representante nosso e virou um grande amigo meu, que é o Edson Lazarin. Ele era na época o representante da Trussard, que hoje é a nossa marca carro-chefe na loja, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. E aí ele veio assim, Conrado, vamos trabalhar com linha de aroma, né, porque é um aroma exclusivo deles, patenteado a fragrância, né? Naquela época só tinha uma fragrância e hoje são duas, que é uma um pouco mais amadeirada e uma outra um pouco mais cítrica, né? E para a parte de ambiente de casa, né, que são difusores, água de lençol, perfume para casa, vela, tudo. E aí eu falei assim, cara, tipo, o que eu tenho aqui na loja eu vendo por 40, esse vai ter que ser vendido por 100, como assim, tudo, né? Aquele medo de ele... Experimenta. E aí foi muito bacana que eu pedi. Quando foi uma semana, nós fizemos reposição. Quando foi mais uma semana, mais uma reposição. Aí ele, vamos entrar na linha de banho? Eu, cara do céu, como que eu vou? Porque a Trussard é um preço tabelado, né? Ele já vem com o preço de venda da marca, ainda mais porque é algo onde você vai comprar em qualquer lugar do Brasil, vai ser o mesmo preço. Perfeito. Site, tudo isso. E aí é uma empresa que dá um apoio muito bacana pro seu cliente, né? Pro seu revendedor. Aí eu falei, mas eu sou acostumado a vender toalha de banho de 39, 49, e a toalha vai custar 99, 119, né? Ele falou, cara, experimenta. Colocou uma semana reposição, outra semana reposição. Por quê? Nós começamos a mostrar para o nosso cliente o que é aquele produto. Né? É aquilo, a gente acha que a gente está usando alguma coisa boa até a gente conhecer alguma coisa que seja melhor. Seja melhor, exatamente. Né? É uma questão disso. Às vezes eu estou acostumado com esse copo dessa forma, às vezes vai aparecer um copo maior, de outro material, tudo melhor do que esse, que eu, peraí. Né? Então algo bacana mesmo.
Então, assim, aí nós começamos a remodelar e fomos entrando na linha de cama também. E foi dando certo, tudo. Então, assim, eu lembro que dezembro de 2019, que foi o último Natal que nós passamos aqui na Marechal, né, foi, assim, já surpreendente para nós com a aceitação, né, desse produto. Quando virou o ano, no começo de janeiro de 2020, antes da pandemia, eu sempre quis modernizar a TCArt. Chegou num ponto que nós tínhamos que modernizar o layout da loja. Instalar ar-condicionado, questão de iluminação, pintura, tudo. Eu chamei o arquiteto para ver conosco, tudo. Ele falou, maravilha, dá sim, tudo para a gente fazer, tá? Quanto tempo a gente pode ficar com a loja fechada? Como assim, né? Eu falei, nem um dia. Eu falei, nem um dia, não tem como, eu não posso fechar. Ele falou, cara, não tem como eu quebrar a parede, fazer não sei o que com isso daqui aqui dentro. Aí pensei, falei, né, conversei com meu pai, tudo, e o papai tinha um sonho, que era sempre de ter a TCArt na Rui Barbosa. Entendi. Ele até conversava, na época o Sabé, né, tipo, amigos, tudo, hoje eu tive até conversando com o Neme, ele falava assim, Clovinho, vai pra avenida, você vai ver que lá é outra coisa, Sabé, eu não dou conta, Sabé é muito caro, tá. Moral da história, quando foi em janeiro, né, nós negociamos, onde nós estamos hoje, o prédio novo da TCArt, que era antigamente a Papelaria Imperial. Sim. Né, que foi muito famosa, muito tradicional, da dona Clélia Herzog aqui na cidade de Assis, tudo, né? Então, um prédio num tamanho bacana, onde nós poderíamos. E aí eu tracei, né, alguns planos nessa época, onde em janeiro nós fizemos isso, aí fazer a reforma, piso, ar-condicionado, iluminação, tudo. Eu falei, bom, no mês de março nós mudamos para a loja nova. Então, fevereiro, começamos a reforma, Quando foi em março, estourou a pandemia. Cara, e aí você imagina, você programando uma loja nova, praticamente tudo comprado, prateleira e vai, porque é montar toda uma loja nova, né? Nós saímos de uma loja que nós tínhamos uma metragem quadrada por uma metragem quadrada maior, uma loja que vendia tecidos com isso, hoje uma loja que não vende mais nada de tecido, é só focado na linha principalmente de cama, tapetes, as cortinas prontas e alguns acessórios, a linha de travesseiro, toalhas de mesa, né? Mas o foco nosso hoje grande é a parte total de tapetes e a linha de cama, lençóis, toalhas, cama e banho. Cara, e aí é aquela coisa, e aí, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu faço, o que eu não faço? Fui negociando, falei, cara, questão do aluguel, o que a gente vai fazer, tudo, eu vou postergar, não, vamos, fomos resolvendo. Ficamos na loja de cima aqui da TCArt até o dia 9 de maio, que foi um sábado do Dia das Mães. Ok. No dia 11 de maio, na segunda-feira, começamos a mudança, que a loja já estava praticamente tudo pronto, aquela correria, um monte de coisa, tudo. E é muito bacana que a TCArt nós temos algumas datas que são marcantes, né, no quesito da nossa família. A TCArt foi inaugurada no dia 23 de julho de 2004. Ok. 23 de julho era o aniversário de namoro dos meus pais. E nós fomos para a avenida no mês de maio, e nós abrimos as portas, né? Naquela época abrimos, não, nós estávamos numa pandemia, né? Mas nós inauguramos Iniciou atividade. Em atividade mesmo em si, graças a Deus foi um sucesso, né? Porque estavam todos dentro de casa, né? E vendo daí a necessidade de um novo lençol, uma cortina aberta, tudo. No dia 15 de maio. E 15 de maio é o aniversário de casamento dos meus pais. Então são duas datas muito marcantes, né? E foi um casamento que durou 40, quando o papai faleceu, eles tinham 38 anos de casado, né? E 43 anos juntos. Perfeito. Né? Então a gente, né? Eu falo assim, isso é uma confirmação de que é algo que consistente, sólido. Tanto que a gente está caminhando ano que vem para 20 anos de loja. E também dentro do que eles viveram, né? Como casal, como pessoas, né? Sim, algo então muito bacana em relação a isso. E aí nós começamos, ficou uma loja linda, totalmente remodelada, né? Quem não conhece, vai conhecer, sabe? Vai tomar um café, vai. O que a gente preza muito hoje, Marquinho, é assim,
é a questão do atendimento. Né? Comprar, como nós falamos, a gente compra tudo Exatamente. da tela do celular sentado em casa. Mas a energia, o contato físico, o abraço, o cafezinho, né? Esse período que a gente teve que ficar o tocar, o sentir, entendeu? E principalmente o produto que a gente vende hoje. Né? A Trussardi hoje, que é o nosso carro-chefe, ele é um produto que nós gostamos muito de apresentar para o nosso cliente, porque a partir do momento que ele sente o toque de uma toalha de algodão egípcio, de um fio penteado, um algodão italiano, uma toalha com barra de veludo, né, uma toalha de uma gramatura mais pesada, ele sente o toque, a absorção, né, é tudo muito bem testado. Né, o jogo de lençol, um percal 200 fios, o 300 fios de algodão egípcio, o acetinado, o tipo de renda, né, a composição do algodão, o cobre-leito. Então, todo tipo, né, até mesmo o aroma, é algo que é o toque, é o sentir. Né? Perfeito. Como o sentir, né? E a gente experimentou na pele esse tempo sem poder nem abraçar, né? Agora diz uma coisa, existe moda, tendência, estampa, como que é isso? Marquinho, tem. Né? Nós temos, na verdade, a cada 6 meses, lançamento das nossas novas coleções. Ok. Então, assim, nós tivemos agora, né, no mês de janeiro, de 6 a 21 de janeiro, o nosso Bota Fora. Todo ano nós temos, tá, no começo de janeiro, e é um Bota Fora mesmo. Entra toda a loja com desconto, são descontos de até 50% em tapete, cortina, colchas, né? Inclusive toda a linha da Trussardi também entra com desconto. Nós temos produto de coleção nova que entra, claro, não são aqueles mega descontos, né? Porque é um produto que acabou de chegar. Sim. Mas é ótimo para um cliente poder aproveitar, né? Às vezes adquirir por exemplo, nossa linha de cobertores da Trussardi, que é uma peça única, magnífica, né, que é inspirada na região de Piemontese, na Itália, nas montanhas, com um toque magnífico. Verdade. É fantástico. É uma peça coringa, que está todos os anos as mesmas 4 cores no catálogo. Nesse mês, o estoque que nós tínhamos, porque é um produto que sempre vende, foi praticamente zerado. Porque é um produto que raramente entra com desconto. E nós colocamos com percentual de desconto, né, onde a pessoa sabe que ela está adquirindo um produto clássico, né, e que não sai de moda, como os lençóis, tudo isso. Então, nós temos. E no mês de março e no mês de setembro, nós temos os lançamentos das coleções novas. Né? Então, por exemplo, agora nós, né, nesse mês de janeiro, fevereiro, nós tivemos a promoção, o Bota Fora, e nós já estamos fazendo, inclusive hoje eu fiz já o pedido da coleção nova da Trussardi, então assim, tá magnífica, né? E nisso nós, não só a Trussardi, nós trabalhamos também com Karsten, com Altenburg, com outras marcas também conhecidas no mercado, mas muitos desses produtos também nós conseguimos, com a Trussardi em si, ter um custo-benefício e valores parecidos. E você tem um diferencial lá dentro também, porque vocês hoje tá entre os 10 principais clientes aí em proporção ao tamanho da cidade, não é isso? Marquinho, isso é algo muito bacana. No ano passado, 2022, não minto, no ano de 2021, né, nós começamos em 2019 com a Trussardi, 2020 nossa loja nova. No ano de 2021 eu fui um pouco audacioso e eu quis investir um pouco mais. Cara, e eu fiquei muito feliz porque assim, nós estamos falando de uma marca nacional, de origem italiana, na verdade, né, de família tradicional, uma marca que é desde 1800 e alguma coisa. Hoje pertence ao grupo Karsten, eles remodelaram tudo, tanto que toda a coleção da Trussardi, ela é 100% inspirada na Itália. Então, assim, todo o pessoal de criação, de direção, tudo vão para a Itália todo ano, isso nós acompanhamos, tudo, o pessoal, inclusive são amigos nossos, né? A gente vai criando um laço de amizade muito bacana. E aí eles desenvolvem, vamos para a região da Sicília. Então, por exemplo, esse ano nós temos da região da Sicília colchas inspiradas nessa região, com paisagens dessa região, ou com um limão siciliano, onde tem uma almofada que um limão bordado. Então é muito bacana. Né? Veneza. Né? Nós tivemos a coleção inspirada em Veneza com desenhos de gôndolas, com bordados. Entendi. Então é muito bacana. Né? É feito um estudo, a questão de cores, né? A questão cromática em si. Então agora,
né, vindo essa coleção que nós estamos partindo mais para o inverno, né, são cores clássicas, mas o cinza chumbo hoje, né, o que seria o ardósia, tudo ele está vindo muito forte já desde a coleção passada. É algo que a gente está trabalhando muito com o branco. Temos as cores clássicas, o rosé, as tonalidades de rosé, o marsala, que é aquela cor de vinho, né, praticamente veio muito forte. Hoje nós temos muitos detalhes também. Então, assim, nós temos sim. Então, nós temos, né, basicamente num calendário de um ano na TC Art, o mês de janeiro e o mês de agosto, que são meses de promoções mesmo, já tradicionais, nossos clientes sabem, e o mês de março e o mês de setembro, que são lançamentos de coleção. Claro que todo mês nós temos alguma ação. Às vezes nós vamos ter abril, por exemplo, abril do tapete. Então vai ser um período, às vezes, de 15 dias com só a coleção de tapetes, com desconto, com o outro mês talvez cortina, o outro mês, né? Ou promoções específicas da semana, de travesseiros. Por exemplo, travesseiro nós temos uma variedade enorme, mas de travesseiros bons, né? Porque uma coisa é aquele travesseiro um pouco mais simples, que 2, 3 usadas, ele já baixou, você lavou tudo. Não, nós temos, né, para você ter ideia, o travesseiro da Trussardi, ele é um travesseiro 100%, nós temos de pluma, de ganso, né, que é uma pluma sintética, só que é um tecido de percal 230 fios, tudo, e temos o de pena de ganso mesmo. O de pena de ganso, para você ter noção, ele, que eu saiba, né, no Brasil eu nunca vi isso, ele é o único travesseiro que tem 2 anos de garantia. Então, você dá uma garantia de 2 anos num produto como sendo um travesseiro que é de uso diário, tem que ser bom. Tem que ser bom. Entendeu? Então eu falo o seguinte, é investimento. Né? A gente falou nisso aí, é até bom a gente falar nisso, falou em investimento. Porque o travesseiro, ele não é que vence, mas ele vai juntando ácaros e tal, né? Tem que ser trocado periodicamente, exemplo do colchão, não é isso? Sim. Hoje, na verdade, nós temos constatado o seguinte, Marquinhos. Os travesseiros da Altenburg, nós trabalhamos hoje com Altenburg, que é uma marca conceito em travesseiro, e Trussardi. Somente essas 2 marcas na loja. E temos travesseiro, claro, travesseiros daqueles mais populares, de R$ 49, R$ 59, né, que são travesseiros para a parte decorativa. Entendi. Mas eu falo, o travesseiro, aquele que você dorme toda noite, é um investimento. Com né? certeza. É um terço da nossa vida que passa. E hoje é comprovado, os travesseiros da Altenburg, eles já vêm com uma etiqueta para quando você começar a usar, você colocar a data, para você ter uma ideia. Né? Por quê? Porque é indicado que a cada 2 anos se troque o travesseiro. Eu gosto do meu cheirinho e tal. Só que a questão do cheirinho. Só que a questão do cheirinho, o que acontece? O cheirinho tem ácaro pra caramba. Às vezes a gente tá. A pessoa tá naquela alergia enorme. Tem que virar isso. Às vezes a pessoa tá naquela alergia enorme e ela não faz ideia. Que é por conta do travesseiro dela. Eu tava vendo uma matéria, de repente até mito ou verdade, que o travesseiro chega por ano, apesar de 10 gramas a mais de ácaros que vão se acumulando ali. Com certeza. E peles. Porque ainda mais é aquela questão assim, a pessoa fala, vou colocar o travesseiro no sol. Cara, dependendo do ácaro, você ajuda a proliferar ele. Entendeu? Então é uma situação que assim, hoje, né, existem, né, a gente entrando nesse detalhe que é muito bacana, existem travesseiros de tudo quanto é tipo. Para quem dorme de costas, para quem dorme de bruço, para quem dorme de um lado, para quem dorme do outro lado, viscoelástico, cervical, tem travesseiro com regulagem, tem um travesseiro na loja, por exemplo, que são 3 travesseiros em um. Ele começa um travesseiro desse tamanho, com 2 camadas de soft, e no meio mais 2 camadas de espuma viscoelástica prensada. Perfeito. Se você não quer tão alto, você tira uma dessas camadas. Ele fica intermediário. Se você quer mais macio, você tira a outra camada. Se não, você só coloca... Então, existe tudo. Existe travesseiro hoje confeccionado com fibra de carbono, que é comprovado que ajuda a desmagnetizar o corpo, né? O carbono em contato com a pele, né? Às vezes a gente dá aqueles choquinhos, ele ajuda a puxar a energia estática. Teve um travesseiro que eles lançaram agora, nós fizemos um promocional de lançamento deles, se eu não me engano, acho que um travesseiro que custa na faixa de R$ 149,90 por R$ 89,90 para as pessoas conhecerem, com ação antimicrobiana, inclusive para o vírus da Covid. Qualquer vírus em contato com aquele tecido, num período de segundos, 99% é eliminado. Bacana. Então, assim,
Para eles soltarem isso numa embalagem, numa mídia, tudo, com certeza, e ter aprovação de Inmetro, todo esse tipo de coisa, com certeza é algo verídico. Agora, todo esse seu conhecimento é transmitido para a tua equipe. Nós temos a Cíntia lá, que ela não é uma vendedora, ela é uma consultora, né? Hoje eu falo assim, o bacana, o que acontece? Tudo isso são coisas assim, onde, mais uma vez, né, o vender por si só, todos os lugares têm, né? A gente nem precisa sair de casa. Mas o conhecer, o saber, então o que nós buscamos na nossa equipe, né, e que eu faço questão muitas vezes de estar lá no meio, porque eu sou a pessoa que gosta de estar no salão. Eu não sou da parte administrativa, né? Eu falo, Cíntia, pelo amor de Deus, traz a solução para mim, porque eu não dou conta de papel, não gosto disso. Eu gosto de salão, eu gosto de estar com o público, de conversar com o nosso cliente, de abraçar, de ver. Eu falo, cria um nível de amizade, né, Marquinhos? Hoje eu falo, eu tenho muitos amigos que começaram como cliente da TC Art, né? E nós passamos isso mesmo para a nossa equipe. Entendeu? É o tipo de coisa, às vezes você chega lá querendo um tipo de lençol, só que você é muito calorento ou muito friorento. Poxa, esse tipo de lençol não vai dar certo. Então assim, eu tenho esse que você buscou, mas eu tenho esse assim, assim, assim. Ou seja para o travesseiro, ou seja para a cortina, ou seja para o tapete. Às vezes a pessoa assim, na parte de tapete, né, criança e cachorro hoje, que é o que as pessoas eram extremamente acostumadas, né? Como, não é esse daqui não, mas o outro, tapete em sisal. Sempre foi, né? Então hoje a gente tem variedade até de sisal natural, juta, tudo, tá? Mas, por exemplo, tem um tapete que foi desenvolvido há uns 3 anos que nós estamos trabalhando, 3, 4 anos, que ele é magnífico. Por quê? Ele é um tapete que ele é vinílico. Só que você olha, ele parece ser um tapete de juta, um tapete de sisal, só que é perfeito para quê? Área externa, para pôr debaixo de uma mesa de jantar, porque passou pano, tá limpo. Assim, para entender, ele é um tapete de plástico. Entendi. Só que você olha, você não imagina que aquilo seja plástico. Então, assim, para área externa. Não, demais. Para área externa, para beira de piscina. Para quem tem criança, tem uma amiga minha que tinha 2 filhos pequenos, comprou, falou, Conrado, e um cachorro. Conrado, melhor coisa. Né? Cai massinha, pode cair comida, pode o cachorro vir fazer o que for. Passou o pano na hora, tá resolvido. Entendeu? Então, assim, são coisas que a própria empresa, né, o próprio mercado de casa, de decoração, de tapete, tudo vai inovando e nós vamos trazendo isso e mostrando isso para o nosso cliente. Bacana isso. Então isso hoje nós capacitamos nossa equipe, temos reuniões, por exemplo, nós temos a Natália, que é uma colaboradora nossa, né, com essa honra que nós tivemos de ser hoje, né, estar entre as 50 mais lojas da Trussardi a nível Brasil. Para você ter noção, Marquinhos, foi muito bacana. No ano de 2021, nós fomos destaque, eu me senti lisonjeado, nós temos normalmente um showroom fechado no mês de julho em São Paulo, ali na Berrini, que eles fazem, esse ano fizeram numa casa ali na mesma região também, totalmente moderno, com todas as camas, e não são todos os clientes Trussardi não, viu? São clientes selecionados, alguns clientes somente para ir para o showroom, para poder participar, conhecer a coleção nova, tudo, sentir o toque. Então, assim, e nós, desde quando começamos a trabalhar, somos convidados. E teve o último, em julho, né, de 2021, eu tive, por exemplo, a honra do senhor, se eu não me engano, é Kelvin, que é o dono da marca, com a esposa e o filho, de virem na mesa que eu estava, né, sendo atendido, fazendo compra, cumprimentar, agradecer, parabenizar, porque ele nunca nem imaginou que era a cidade de Assis, e a hora que ele viu o potencial que Assis tem, né, em cima do trabalho que nós estamos fazendo em cima da marca, eles ficaram muito felizes. E hoje nós somos um cliente referência. E o bacana é que naquele ano teve um concurso que chamava Regalo Trussardi. Então, no mês de novembro e dezembro, os clientes que comprassem acima de R$500 preenchiam um cupom para poder concorrer a 1 ano de presente da Trussardi. Todo mês ganharia uma caixa com presente. E no estado de São Paulo, foram somente 3 lojas participantes. Assis, se eu não me engano, Sorocaba e São Paulo, capital, uma coisa assim. Então, você vê já o nível. Nós aqui na beirinha do Paranapanema. E nós aqui, pequenininho, escondidinho, tudo.
Cara, eu acho que a nível Brasil foram, sei lá, 50 lojas, sei lá, não foi nenhum número absurdo. E foi uma cliente nossa que ganhou. Que bacana. E é uma cliente assim, que ela não conhecia a Trussardi e ela conhece. Hoje ela mora em São Paulo. Ela liga para mim, Conrado, eu preciso disso, disso e disso, eu separo. A gente despacha para ela, porque hoje também nós temos o nosso e-commerce, né? Que é o tcart.com.br, que tem todos esses produtos. Então, assim, só que até mesmo a gente indica o quê? Se o cliente do e-commerce liga para nós no nosso WhatsApp, porque daí a gente vai fazer uma venda pelo WhatsApp para você, mostrando, fazendo um composê, vendo aquilo que você quer. Hoje nós vendemos muito a nível Brasil, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Minas, tudo, mas não pelo nosso site. Bacana, a pessoa busca ver, mas pelo telefone. A gente nem imagina isso, né? Não imagina, entendeu? Porque hoje você coloca numa transportadora, despacha, né? Então, esses dias uma amiga minha de Goiânia falou, Conrado, eu preciso disso, disso e disso. Foi, numa segunda-feira nós despachamos, na quarta-feira estava na casa dela em Goiânia, né? Então, assim, é todo um cuidado, todo um zelo, né? Que nós buscamos em cima disso, né? Não é somente vender um produto. Perfeito. Vender, vende-se. Né? É o aconchego, é o conforto, é aquilo que a gente fala, né? A pessoa fala, mas eu vou gastar tanto nisso. Eu falo, não, primeiro, você não merece? Eu mereço. Então, invista em você. Eu falo, cara, existem duas coisas na vida. Isso eu falo com propriedade. Meus amigos donos de farmácia que me perdoem, inclusive os clientes, cara é remédio. Exato. Porque muitas vezes você não vai estar bem para comprar, e cara é caixão. O resto... Entendeu? Então eu falo assim, né, em julho nós abrimos a loja em maio, né, o papai pôde realizar o sonho de ver, e no dia 28 de julho o papai veio a falecer na pandemia, né, vai completar 3 anos esse ano. Sim. Claro, tudo muito difícil, né, perdi um pai com 32 anos, né, um homem de 60 anos novo, minha irmã com 22, tudo é uma paulada nas costas. Uma semana antes nós tínhamos perdido meu avô, né, pai da minha mãe, então tava meu avô na UTI, meu pai na UTI, meu avô morre, meu pai na UTI não pôde saber tudo e aquela coisa. Não. Então foram situações mesmo bem pesadas. Uma falência emocional, né? Foi, né? Algo assim, né? Minha mãe perdeu o pai e o esposo, eu perco o último avô homem que eu tinha com o pai, minha irmã também, tudo. Então é algo assim, onde é aquela paulada que lá na frente você entende, né? Eu falo hoje... Ressignificou muita coisa, né, Marquinho? A gente vai pensando assim, nós precisamos, claro, trabalhar, pagar nossas contas, né, ter nosso caráter, nossa índole, nossa idoneidade. Porém, assim, também nós temos que viver. Sim. Né? Às vezes, quantas vezes a gente deixa, por exemplo, claro, nada em exagero, mas, poxa, eu quero comer uma carne diferente, eu quero ir num restaurante diferente. Não, mas eu não vou. Cara, se permita. Né? Claro, dentro do que você pode, né? Quantas vezes, às vezes a pessoa, né? Papai fala numa história que é fantástica. Há 30 anos atrás, quando a Chiquinha era muito forte, lembra? Sim, distribuidora de frutas. Lógico. E tinha um empresário milionário da cidade, tudo, inclusive amigo dele. E na época, né, a Chiquinho Verdurão era, né? Acho que não era nem nascido, tudo, mas ele contava essa história pra gente, que é muito bacana. Esse senhor chegou, né, e vamos supor que não era época de manga, mas a Chiquinha tinha manga, porque, né, e vamos supor que assim, sei lá, a manga custasse 20, 30 reais uma manga, hoje, porque fora de época, o que normal seria 2, 3 reais, tá, mas ela tinha. Aí o cara chegou tendo condição, tudo, foi, pegou, ô Chiquinha, quanto que é? Orlando, tá, é 30 reais, fulano, ele, 30 reais, cheirou, falou, vai ficar só no cheiro. E é o tipo de coisa que assim, pra quê? Entendeu? Morreu, né? Com muito dinheiro, muito rico, deixou muita coisa, mas até que ponto? Às vezes uma vontade, até que ponto um investir, um fazer, um comer. Então você vai ressignificando muita coisa. Com certeza. Você tem que ir aprendendo, certo? E repensando a sua vida, né? É o tipo de coisa assim, precisamos trabalhar, claro, precisamos, né? Nós somos hoje provedores, né? Eu tenho orgulho hoje, graças a Deus, de com 34 anos poder, né, prover muita coisa dentro da minha casa, né? Com a morte do meu pai, da minha irmã, da minha mãe, continuar
o que eles construíram ao longo e também os funcionários anos. que dependem, né, da sua capacidade mental, do seu intelecto, do seu trabalho, não é isso? É uma cadeia, né? Então, assim, eu fico muito lisonjeado, tanto que, por exemplo, né, uma questão que é bacana, a própria Trussardi, ela gostaria muito que nós montássemos mais lojas na cidade de Presidente Prudente, na cidade de Bauru, porque sabe o nosso sistema de trabalhar e sabe o que... E hoje eu falo para você assim, cara, né, sou novo, tenho 35 anos, se Deus quiser, né, tenho sonhos, muita coisa ainda à frente para realizar, mas assim, para quê? Né, eu já cheguei a tocar 4 lojas com a minha família. Eu lembro a correria que era. Para quê? Não, fica, essa daqui. Não é não ser audacioso, tudo, mas eu acho que é não ser ganancioso. Entendeu? Sim, tenho visão, objetivos, tudo isso, planos de outro tipo de renda, tá? Todo esse tipo de coisa, mas assim, eu sou um cara que eu sou amante de viagens, de viajar, né? Então, assim, para mim é super importante todo mês eu poder estar em algum outro lugar, que seja 3 dias, 4 dias, 2 dias, viajando, conhecendo pessoas novas, culturas novas, né? E isso eu fui aprendendo de um tempo para cá e eu falo, pós a morte do papai, eu me permiti ainda mais isso. Porque seu pai foi um cara que trabalhou a vida inteira, né? E eu sou testemunha disso. Você sabe, exatamente, entendeu? É o tipo de coisa que eu lembro certinho. Ele, lá, na semana antes dele falecer, nós no hospital, ele falou assim, olha, já vamos ver aquela questão da viagem para Terra Santa, porque eu vou sair daqui, eu já vou fazer isso com a sua mãe, porque não deu tempo. E você sabe que eu tenho um amigo que faleceu e antes de falecer ele pegou para mim e falou o seguinte, isso foi uma lição de vida, sempre comi o mais barato, nunca o mais gostoso. E hoje o que eu tenho não vai salvar minha vida. E foi fato. Então, isso foi uma lição para mim. É o tipo de coisa que a gente vai vendo assim, claro, se a gente tem condição de ter um carro importado, tá bacana. Agora, muitas vezes a gente vai sacrificar algumas outras coisas nossas, né? Eu falo, comer bem, dormir bem, cara, entendeu? E tomar um bom banho. Exatamente. Né? Eu falo, são coisas que assim, porque você chega na sua casa, é o seu refúgio, nada melhor do que você chegar, né? Aquela coisa assim, pô, aquele tapete gostoso, aquele cheiro gostoso, aquela comida que você gosta, eu poder pedir aquilo, tomar um banho gostoso, você permitir. Muitas vezes a gente às vezes não se permite ter isso para poder ter um carro, porque um carro a pessoa ou outra vai ver. Entendeu? Mas para quê? Entendeu? Se eu tenho condição, bacana, vamos ter condição, vamos fazer. E uma outra coisa que eu falo que vem da nossa família, né? Nós mencionamos assim que nós somos muito abençoados, né? E quanto mais você é abençoado, mais a benção vem ainda. É assim, é a questão da caridade. É o olhar para o próximo, é ver, é enxergar o Cristo ali no outro, exatamente, né? Hoje, às vezes, a gente, claro, tem a questão, né, da nossa fé, do ir à igreja, ao culto, o que quer que seja, né? Professar a sua fé, independente de qualquer crença que for. Mas, pô, enxergar no seu irmão. Às vezes é aquele cara que tá ali pedindo, não é nem a moeda, o cara tá pedindo um salgado, uma marmita, alguma coisa. O que custa? Né? Ou a gente vê, ou auxiliar alguém, por exemplo, né, numa pessoa, a pessoa não tem condição, às vezes, de um plano de saúde, e a gente consegue ajudar nisso daí. De repente, só um abraço naquele momento, né? Um abraço. Sem falar nada, entendeu? Um abraço. Quantos eu vejo ali na loja, às vezes, né, o fluxo que tem, tanto aqui quanto às vezes eu tô na porta, e as pessoas passam, né? E passam todo tipo. E assim, essas mais, principalmente moradores de rua. Eu falo, né? Os da Praça da Catedral são todos já conhecidos meus, né? Sim. E eles respeitam porque você conversa com ele, você escuta, né? E ele não tem, às vezes, alguém que vai escutar ele, tirando aquele mesmo, né? As pessoas passam como se não fosse um ser humano, como se não fosse um ser. Na verdade, né? Porque às vezes se fosse um cachorro ali debilitado, teria mais atenção do que um próprio humano. E que a gente julga. Eu tenho um quê comigo? Acho que como vem da nossa família. O fulano pediu, mas ele é drogado, ele bebe, ele fala, meu amor, se eu sentir no meu coração, o que ele vai fazer, o problema é dele. E como tem aqueles que chega assim, dá R$2. Eu falei, é pro corote? É pro corote. Eu falei, então tá bom. Então, tipo, sabe, são coisas, né? Eu acho que assim, que tudo pode ser mais simples e mais leve. Com certeza. Né? Desde que a gente olhe com amor pro outro.
Agora, a produção, nem sei quanto tempo nós temos aqui, o tempo está passando, né? Tá, rendendo a gente se deixar, vai aqui, você sabe, né? Fala comigo. Quase produção. não fala. Olha, já estamos lá com 55? 50 minutos. Praticamente. Que bacana. Não, mas é isso, viu? Essa é a nossa ideia, realmente, de poder passar experiências e tal, mostrar quem são as pessoas que acreditam, que fazem a diferença dentro da nossa comunidade. Agora, o que o Conrado Pessoa diria para o empresário e o que o Conrado empresário diria para o Conrado Pessoa, né? Que são duas pessoas completamente diferentes aí, não é isso? Tem uma frase que eu gosto muito, que chama "tudo passa". Isso serve tanto para o pessoa, para o empresário, quanto do empresário para o pessoa. Perfeito. Tudo passa. O momento bom passa. E o momento ruim também passa. Você sabe que dentro dessa linha de pensamento aí, nas viagens que eu faço e tal, né? Muitas vezes com a equipe, hoje com fone de ouvido, cada um escuta o que quer e tal, e sobra para o motorista ficar atento e pensando nisso. E sozinho pensando, né? Então, nós já passamos várias fases aí de doenças, e seja lá o que for e tal, que não foram bacanas, mas realmente passou. E muitas vezes eu ia dormir pensando no seguinte, o que o mundo está fazendo de complô contra mim. Uhum. Né? E muitas vezes não era isso, né? Era aquele momento realmente, né? E tem pessoas, infelizmente, a gente tem aí pessoas que são próximas da gente que acabaram não tendo a coragem, né, de enfrentar os momentos e acabaram tirando a própria vida e tal. Isso não é bacana. O que é terrível, né? Eu vejo assim, eu tenho amigos meus, assim, que jovens, né, que tiraram a vida, tudo, e assim, a gente tentando se colocar no lugar dele, eu acredito que o momento de desespero é muito grande, né, para acontecer isso, porque você tem que ter, assim, uma coragem muito grande para... E tudo passa, não adianta, entendeu? Às vezes a gente tá naquela euforia, naquele momento, a maré tá vindo, tá, não sei o quê, mas vai passar, e é necessário, né? É aquele momento, né? Na época, em 2008, quando nós começamos a remodelar a TC Art, Marquinho, nós viemos de uma situação financeira muito complicada, né? Porque você sai de 4 lojas, fecha 3 lojas praticamente, com todo um custo operacional, com coleção, com um monte de coisa, tudo. Então a gente veio de uma situação assim, onde nós, né? Eu menciono que nós tivemos uma quebra financeira muito grande na época. Foi, se não a maior, uma das maiores que nós tivemos, né? Nesse período da minha vida, né? Já trabalhando. E eu falo hoje que foi magnífico isso ter acontecido, porque veio o start para começar as outras coisas, e depois começou a Conramar, tudo isso. E aí são coisas que, claro, né? Pé no chão, estabilidade, tudo, mas se permitindo viver. Eu falo assim, mais uma vez, caro é remédio e caixão. Falo, o dia que o papai morreu, conseguimos fazer um velório de 3 horas aberto. O caixão dele na época é a única urna que era lacrada, mas que tinha um vidro para ver o corpo todo e que cabia no jazigo do Morada da Colina, custava acho que R$18 mil, só a urna. E claro, e eu falo R$18 mil para ver por 3 horas o corpo do meu pai na última vez. Então, assim, não que, mas isso é caro. Entendi. Agora, se fosse R$18 mil para trocar um carro, para comer num restaurante, para fazer uma viagem, para a gente estar junto, para poder investir em casa, tudo, é barato. Com certeza. Né? E muitas vezes a gente não se permite um hotel um pouco melhor aí, sei lá, de R$1.000, R$1.500, e você gasta isso numa UTI, né? Você isso, numa diária de UTI, até às vezes até mais, né? Então, aquilo, é o se permitir, né? Claro, às vezes é aquela coisa, mas às vezes ao longo, no período, em no mês, uma semana, no final de semana, pô, eu tenho condição de pedir aquele filé que eu gosto, né? Ou de comprar aquela carne para fazer aquele churrasco, aquela cervejinha melhor. Se permitir. Exato. Né? Ou se permitir, não... Porque assim, tudo passa. A gente não sabe, entendeu? Papai teve alta num dia... no dia que voltou para UTI, morreu. Né? Teve alta não, ia ter alta, acabou não saindo do hospital. Lembro, você lembra? Vídeo, né? Vibrei com o vídeo dele, falando, tá tudo bem. Falando, tá tudo bem, tá, não sei o que, ficou uma semana na UTI, saiu numa quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, volta para UTI e morre.
Entendeu? Então são situações que assim, né? E eu vejo isso hoje que é assim, aceita. Aceita, não adianta. Não adiantaria eu me rebelar com Deus. Claro, existe o momento do luto, Sim. né? Os 2 A primeiros dor, né? anos, a dor, a saudade, cara, era meu porto seguro. Meu pai faleceu fazem 33 anos, às vezes eu sinto o cheiro dele. Eu, graças a Deus, tenho a honra de sonhar quase todas as noites com meu pai. Quase todas as noites, em sonhos reais do meu dia a dia. Por quê? Porque eu sei que meu pai tá junto comigo. Várias vezes, no momento que eu precisava de uma decisão, onde recorrer para quem perguntar, pá, vinha o cheiro e a... aquela coisa, não, tipo, vai por aqui. Né? Então eu falo assim, é o sentido da vida em si, né? Falo, nós somos muito abençoados, graças a Deus. Nós e nós todos, né? Quem tá escutando, nós todos. Agora, você começou a tua história aí, né, pegando no batente com 11 anos e tal, lutou. Hoje aí já com mais de 30 e tal, não precisa fazer terapia por causa disso, porque trabalhou quando era pequeno, né? Porque hoje tá uma coisa, não pode, não sei Marquinho, o quê. Cara, é bíblico, né? O trabalho edifica o homem, poxa. Exatamente. Então, assim, é o tipo de coisa que, assim, para você ter noção, eu não me formei em faculdade nenhuma. O diploma em si, eu não tive nenhum diploma. Só que eu tenho experiência da vida e eu gosto disso. Eu gosto de fazer, eu gosto de empreender. É nosso, é nato da minha família. Entendeu? A Flávia, por exemplo, uma menina maravilhosa, mas que sempre o sonho foi medicina. Então vamos apoiar. Quer fazer medicina? Quer. Né? Ela quer fazer cirurgia de trauma. Eu falei, meu amor. Verdade. O que você... Mas ela gosta. Foi para um estágio agora, ficou 15 dias em São Carlos fazendo estágio, todo dia participando de cirurgia, tudo, e mandava foto. Falei, Flávia, nem quero ver essas coisas porque eu não dou conta não, entendeu? Meu negócio é vender lençol. Entendi. Né? Então, assim, é cada um com o seu dom, com a sua vocação, né? Que seria do cara que vende, se não tem o cara que apresenta, que se não tem o médico, se não tem o pessoal que está aqui por trás da câmera. Exato. Né? Foi o que eu falei, a parte de papel eu sou terrível. A parte de informática, essas coisas, também são zero à esquerda. A Flávia fala, Conrado, você parece um velho, tem hora, Conrado. Falo, Flávia, calma, eu só mexo o que tá no meu celular e tá bom. Tá excelente. Olhando para essa câmera que tá aqui, tá uma mensagem para quem te acompanha nas redes sociais, se você também tem uma vida bem ativa, certo? E para quem também tá, de repente, precisando aí de uma palavra para realmente fazer aquele seu sonho acontecer. Bom, como a gente disse, né? Tudo na vida passa. Então, eu acredito que assim, certamente nós temos sonhos. E se nós temos sonhos, é porque eles podem se tornar realidade. Então, assim, eu não sei o momento que você está passando, se é um momento de maior alegria ou um momento talvez de maior tristeza. Mas ele vai passar. Valoriza. Valoriza quem está próximo de você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais. Valorize o momento, o cheiro, o presente, o abraço. Porque eu estava vendo hoje, Marquinho, achei muito interessante uma pregação. Eu não sei se era padre, pastor, falou assim, depois que você morrer, num período de 1 mês, 80% já vão ter esquecido de você. Daqui a pouco 10%, e após isso só os mais íntimos. Né? E é um ciclo, não adianta. Então assim, confia, espera, tudo passa, tudo passa. Se o momento é negativo, lá na frente você vai ver que serviu como aprendizado. Se o momento foi positivo, lá na frente você vai ver que serviu também como aprendizado. Nós tivemos a honra de participar da comunidade de restauração e um dos momentos é a da fogueira, onde a palavra era confia. Ouve. Isso para mim é muito forte. Conrado, prazer receber você, apesar de me sentir um clássico, mas com muita força, com muita energia ainda para queimar, certo? Bom saber que você está bem, certo? Que a tua mãe está bem, que a sua irmã está bem, seu pai deixou saudades, né? Mas estamos aqui, viu? Obrigado por confiar na gente. E esse espaço é seu, viu, irmão? A hora que você quiser, vem para cá. Marquinhos, é uma honra, obrigado de verdade. E, né, convido, você vai lá, graças a Deus, com frequência, tudo mais, convido você aí na nossa TC Arte, ali na Rui Barbosa 609, né, no coração de Assis, uma quadra depois da catedral, vai conhecer a loja, vai tomar um café com a gente, vai tomar uma água, vai tomar um suco, vai conhecer o que nós temos para oferecer, porque muitas vezes não é bater um papo, é gostoso, é gostoso, e é uma honra poder
ser e participar né, mesmo que pequeno, perante tantos empresários magníficos que nós temos aqui, que nós sabemos que são grandes potenciais e que geram muita coisa boa para a nossa cidade, mas é uma honra poder ser mais um grãozinho de areia no meio dessa praia aqui. Com certeza, e nosso objetivo dentro desse programa é isso, mostrar as células que estão pulsando para fazer com que o corpo de Assis continue ativo, crescendo, certo? E fazendo sempre o melhor. Com certeza. Um abraço, fica com Deus. E para você que está curtindo a nossa programação, aí você já sabe. Quem você quer ver sentado aqui no lugar que está hoje o Conrado? Nós queremos trazer pessoas que você quer escutar um pouquinho, quer saber um pouquinho mais. E hoje nós tivemos a honra aí de conhecer um pouquinho mais a respeito do Conrado e tudo aquilo que ele representa hoje dentro do conforto, do melhor momento da sua vida, que é a sua casa, né? E vendo uma frase de para-choque de caminhão, que agora você vê aquelas frases do Instagram, né? Na época era para-choque de caminhão, né? O melhor momento de uma viagem é o prazer de se voltar para casa. Com certeza. O melhor lugar do mundo é a sua cama. Sua cama, sua casa. É isso aí, Conrado, um abraço para você também, um abraço. Fiquem com Deus e estaremos de volta aí com mais programação na TV Viena. Você está simplesmente na melhor. Fique ligado. Esses dias eu falei para-choque de caminhão, os caras falaram, que merda é essa? Não, hoje a frase de Instagram. Foi bom, né? Putz, mas foi maravilhoso.